Olá! Vamos dar início então às dicas que são importantíssimas para o seu concurso, né, da SEDUC do Pará, ou seja, o concurso da área da educação, que vai ser feito aí pela Consuplan, que é uma banca mineira, não é? Eu vou falar um pouquinho sobre a SEDUC do Pará e algumas dicas que darei para vocês aí em seguidos blocos, tá? O curso faz parte da nossa aula 1, tá certo? Do turma de redação, ok? Eu vou relembrar o meu nome aqui, porque às vezes o aluno pergunta ou troca o nome, né? Meu nome é Júnia, Júnia Andrade, e eu trabalho, como já disse para vocês aí em algumas aulas, há praticamente 20 anos com redação, perdão, 20 anos com concurso público, porque é português e redação chegou mais tardiamente no concurso público, tá bom? Bom, gente, a banca Consuplan, vamos lá. Que banca é essa? Essa banca é de Minas Gerais, é de pertinho de onde eu resido, praticamente, né, de onde eu trabalho. É uma banca que possui temas, tem uma escolha temática muito voltada para temas bem atuais mesmo, principalmente temas ligados aos direitos humanos. Ela lembra um pouco o Enem, não na sua forma de avaliar, não é bem isso, mas na sua forma de escolhas temáticas. Tanto que não é tão difícil chegar perto do tema da Consuplan, exatamente em função das escolhas que a Consuplan tende a fazer, né? Ela sempre está recortando algo que seja assim, que parta de algum significado que tem a ver com direitos humanos, ou liberdade de expressão é o assunto principal dela, o assunto geral que engloba a escolha dos seus temas, e aí a banca faz esses recortes. No nosso curso da SEDUC do Pará, né, nós trabalhamos aí, expusemos um conjunto temático que a gente tem praticamente certeza de que algum daqueles assuntos, a menos que aconteça alguma novidade aí no nosso cenário, né, sociopolítico, cultural, alguma coisa assim, de novo, quando estiver mais perto da prova. Mas é o caso a gente também revisar e fazer talvez outras apostas. Mas a tendência, se for o que a gente está pensando, né, a tendência aí é de um desses temas que a gente propôs realmente aparecer em prova. Bom, mas antes de pensar em temas, né, vamos aqui trabalhar a primeira coisa que a gente precisa, ou seja, o primeiro assunto que a gente tem que levantar numa aula de redação: critério. Não existe fazer redação sem você ter critério, né? Você não pode entender que uma redação que você faz para um concurso de uma banca, por exemplo, banca CESP, né? CESP Sebrasp, você venha a praticar aquilo que você aprendeu lá nas provas da Consuplan, não vai funcionar. Não vai funcionar. Os critérios são bem diferentes. Critérios da Fundação Carlos Chagas bem diferentes. Então, quem não cumpre critério, gente, infelizmente sofre com a reprovação. Eu dou um exemplo, né? Recentemente, nós tivemos a correção das provas da Secretaria de Educação da Bahia. Foi feito pela Fundação Carlos Chagas. Os alunos que fizeram curso de redação realmente se cercaram desses critérios, tiveram suas redações avaliadas dentro desses critérios, né, pela compreensão bem clara dos critérios empregados pela banca naquele momento. Foram os alunos que enfrentaram menos derrota naquele concurso e praticamente partiram para o sucesso. Por quê? Houve, por exemplo, situações em que o aluno não conseguiu o mínimo. Houve regiões na Bahia que a gente viu que as pessoas não conseguiram o mínimo. Havia lá 20 vagas, passaram 12 professores, porque as pessoas não tinham conseguido o mínimo, o percentual mínimo de aprovação na redação. E a notícia é muito triste, né? O que acontece com os colegas da gente, a gente fica bastante triste. Infelizmente, é um retrato do ensino, né? Do desleixo do ensino, da falta de chance de preparo dos professores. Né? A gente não oferece muita oportunidade, o país não oferece oportunidade para os professores se reciclarem, estudarem, aprofundarem. Não dá tempo. Ou você dá aula, né, e sobrevive, ou você desiste. Então vamos lá. Gente, a nossa prova discursiva, vamos falar um pouquinho sobre edital primeiro, tá? Que é importante. A nossa prova discursiva, ela vai se realizar junto com a prova objetiva. Então a primeira pergunta que deve passar pela cabeça de vários de vocês aí é o seguinte: o que eu resolvo primeiro? A prova objetiva ou a prova discursiva? Bom, gente, todas as minhas respostas terão como parâmetro pessoas que foram aprovadas em concurso público. Geralmente, as pessoas que foram aprovadas em concurso ao longo desses 20 anos, né, a gente convive com essas observações, que são similares ao seguinte: o aluno primeiro faz o rascunho da discursiva, ele olha o tema, rascunha a discursiva toda, deixa ela semi-preparada.
vai para a prova objetiva enfrentando os assuntos com os quais ele tem mais afinidade, deixa assuntos com menos afinidade por último, não é? E depois este aluno segue para passar a limpo, né, o seu gabarito e a sua prova discursiva. Tá bom? Bom, este é o procedimento de quem passou em concurso. Em peso, as pessoas procedem dessa forma. Ok? Bom, outra questão. A nossa discursiva vai valer 10 pontos e você precisa tirar 60%. No curso, né, a gente quer trabalhar não para os 60%, mas para os 10 pontos válidos. Portanto, nós vamos aqui observar item a item, tá certo? Deste critério avaliativo para que você possa entender primeiro o critério. Porque às vezes a gente fala assim, ah, tá, eu compreendi. Mas será que você de fato entendeu todos os elementos que são pontuados no critério e a forma como a banca enxerga? Vamos lá. Bom, a Consulplan vai dividir a análise do seu texto em 2 grandes blocos. Um bloco da macroestrutura, um bloco da menor estrutura. O na macro, naturalmente, ela vai avaliar se o conteúdo que você expôs na discursiva pertence ao tema, né? Essa é a primeira questão. Ora, é claro que se não pertencer, você zerará a redação, tá? Não tem jeito, sua redação vai ser anulada. Outra questão que é muito importante, e poucas pessoas sabem disso, a ordem, gente, de desenvolvimento do tema é muito perseguida pela Consulplan. Nós vamos falar sobre essa questão de ordem. Você tem que ter uma programação para desenvolver a redação da Consulplan e seguir uma ordem nessa programação que muitas vezes está prevista na introdução. Isso na verdade é um concurso, são vários concursos públicos, mas a questão, o critério ordem é muito importante para essa banca. Ela gosta de seguir uma lógica de trabalho, né? Vamos supor que você tem um tema X, tá? E aí você, diante desse tema, você queira trabalhar, vamos supor, o tema é racismo, né? Tem tudo a ver com sala de aula também. Tema racismo. E, na verdade, quer se falar do racismo na era contemporânea, certo? Na manutenção dessa prática na era contemporânea. Então, suponhamos que venham várias ideias, surjam na sua cabeça sobre racismo, tá? O conceito, você quer falar sobre o que é racismo, você quer falar sobre como o racismo se relaciona com comportamentos atuais, né? Ou seja, você quer falar sobre a atualidade deste assunto, tá certo? E você quer falar sobre as consequências para uma sociedade em que impera o racismo, tá? E sobre soluções. Isso tudo tá pairando na sua cabeça. Ora, a Consulplan vai te exigir uma ordem disso daí. Você não pode colocar isso aqui em qualquer lugar, tá? Então é ideal que um parágrafo se ocupe do conceito, tá certo? Outro parágrafo se ocupe da atualidade do tema. O terceiro vai falar sobre as consequências das práticas de racismo, as consequências para quem comete o racismo, para quem sofre, né? E o último, a conclusão, pode abarcar as soluções. Entenderam? Então, essa questão lógica é muito interessante para eles observam muito. Porque se você embaralhar esse jogo aí, né, você vai ter sérios problemas aqui na abordagem de conteúdo, tá? Bom, aqui se fala também, gente, sobre padrão de resposta. Você tem que ter o seu texto aí em conformidade com o padrão de resposta. Vocês vão ver que, na verdade, né, esse padrão de resposta é um padrão mesmo, que a banca sempre solta, é o conceito de dissertação argumentativa extraído da obra de Platão e Fiorin, ela sempre joga com a mesma coisa, e coloca lá 3 assertivas sobre o seu tema, que ela espera que você tenha desenvolvido coisas parecidas. Você não vai ver que a banca não vai nunca te oferecer uma redação, ou uma resposta, ou caminhos muito fechados em relação a este, vamos dizer assim, em relação a este assunto, tá? Você vai ver que a banca vai deixar algumas saídas, alguns caminhos que você poderia ter adotado na discursiva, perfeito? Bom, gente, saindo dessa parte, veja que de conteúdo a banca só quer o quê? Pertinência ao tema e ordem, que é a organização. Depois nós temos o quê? A banca vai trabalhar, vai avaliar os chamados aspectos micro, que vão entrar mais ou menos na construção gramatical para a formulação do seu texto. Por exemplo, conectores. A gente dedica
aqui no curso, no turma de redação, praticamente um capítulo ali em especial para os conectores. Há um título em especial na nossa aula, perdão, para se trabalhar os conectores, porque eles são muito importantes para essa banca, tá? Esses conectores, gente, eles têm a ver o quê? Com o domínio do uso de conjunções, domínio de uso de pronomes, de substantivos sinonímicos, ou seja, para que você consiga fazer um texto bem costurado. Gente, correlação entre tempos verbais. Essa parte aqui tá engraçada, eles colocarem isso, só eles colocam isso. Correlação entre tempos verbais é um assunto, por exemplo, que está muito presente às vezes em provas de língua portuguesa. E o examinador veio, achou bonito e colocou aqui. Pessoal, sinceramente falando, vocês podem relaxar em relação a esse assunto, sabe por quê? Porque a chance de um examinador conseguir prestar atenção na correlação entre tempos verbais é muito pequena. Porque senão ele teria que fazer uma segunda leitura. É uma leitura mais arrojada. Ela se debruça sobre, por exemplo, né, como que um presente do indicativo vai se correlacionar com o presente subjuntivo. Né? É uma espécie de coerência, assim, tempos parecidos e tal. Cara, eles correm quanto tempo para poder corrigir? É muito difícil os caras pararem para isso. Isso aí não dá para parar, não. Então, tanto que eu falo, esqueça isso. Centre-se naquilo que é significativo para sua avaliação, mesmo que a gente já sabe que eles vão, né, atacar. A precisão vocabular. Cuidado, tá, gente? Com vocabulário que vocês não dominam. Tem coisa que eu falo assim, é melhor tirar isso da prova. Pronome onde, evitem usar, porque muitas vezes vocês erram o uso desse pronome, né? O verbo tratar-se, evitem usar, porque às vezes vocês erram a concordância deste verbo. Muitas vezes empregado de forma impessoal, ele não poderia ter plural, esqueçam essas palavras aqui, tá? Palavra coisa, né, que é uma palavra mais, é um substantivo sem substância, vamos dizer assim. Mesmo na expressão coisa pública, que a gente nota em textos até eruditos aí do direito, a gente evita em concurso público. Expressões que não dominamos, né, como posto que, melhor não, tá? É conjunção concessiva. As pessoas usam como se fosse explicação. Mesmo excelentes autores fazem isso daqui, né? Mas concurso público não passa, não tem jeito, tá? Evitem usar, né, expressões como além, o mesmo. O mesmo significa... Não, gente, esse pronome não é usado dessa forma. Na linguagem vulgar, as pessoas usam esse pronome de forma isolada e sempre dá problema, tá? Às vezes a pessoa usa isso aqui em lugar de falar uma vez que. Uma vez que. Vez que sozinho não existe. Mas eu vi isso num livro muito importante. Gente, não existe. Está fora do padrão, tá bom? Então, cuidado. Pontuação é lógico que eles avaliam, né? A gente tem aí também uma parte do nosso estudo dedicada a isso, né? Concordância nominal e verbal. A verbal sempre chama mais atenção, também vamos falar. Regência. Praticamente são pouquíssimos casos, né, de regência, pouquíssimos casos. Colocação pronominal, gente. O examinador, ele vai prestar atenção em casos aberrantes de colocação pronominal. Né? Ele não tem tempo para se debruçar em cima de tudo, né? Vocabulário adequado ao texto escrito. O que é uma adequação? Ora, se você tem um vocabulário simples, é bom que você mantenha este vocabulário até o final da sua redação. Não tente usar um vocabulário que não esteja ao seu alcance, porque, ou mesmo que esteja, não comunique com clareza o que você quer. Porque qual que é a questão? Soa artificial quando algo não lhe é seu, certo? Quando não é peculiar da sua, vamos dizer assim, da sua expressão. Então, melhor não, tá bom? Ortografia, gente, cuidado com os acentos. As pessoas têm mania de acentuar minimamente, né? Não é que você tem que sair acentuando, assim, não é dessa forma. Mas tomar cuidado, certo? Para não fazer isso aqui, ó, né? Público, ó, pelo menos maior que o pinguinho, tá? Deixar a crase, ó, pra esquerda, assim, bem notada, tá bom? E aí, ortografia, né? Eu sempre incluo ortografia em acentuação, porque pra mim, na hora de soletrar, você tem que soletrar tudo, tá? Pra mim é a mesma coisa. Então vamos lá. Observações quanto aos critérios de correção.
Pessoal, por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com o mínimo de 2 palavras completas. O que seriam isso? Pelo menos substantivo, verbo, tá? Pronomes, preposição, conjunção e artigo são elementos mínimos, então não são chamados de palavras efetivas. Lembre-se de que se você não escrever o mínimo de linhas, você vai ser reprovado, tá? Eu gosto de falar isso aqui porque depois o aluno não sabe o que foi reprovado. O padrão de resposta é divulgado, né, como resultado preliminar da redação, ou seja, antes de você saber o resultado da sua redação, os caras já divulgaram o padrão de resposta. Bom, para a gente finalizar, né, vamos lembrar aqui mais alguns elementos dessa primeira parte. A resposta discursiva deverá ser manuscrita em letra legível. Olha, preste atenção para evitar lenda, tá? E folclore. Concurso você pode usar qualquer tipo de letra, qualquer tipo de letra. Você pode usar cursiva, não é? Como está aqui. Você pode usar a letra palito, não tem problema algum. Pode misturar a letra de forma, não tem problema algum. Pode misturar palito com cursiva, isso aí não vem ao caso. Não tem problema algum. Ah, eu não sabia. Eu não viria a público falar uma coisa que, né, seria uma mentira. Nunca a banca puniu. Importante que a letra seja legível. Ah, mas eu então tenho que fazer um curso em que o professor avalie minha letra. Cara, não viaja. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe se a sua letra é legível ou não. Todo mundo sabe se a sua letra depende do seu histórico. Se você conviveu com pessoas falando que não conseguem entender a sua letra, é preocupante. Mas se ninguém nunca falou nada demais, só falou que ela é feia, letra feia não é critério, né? O critério é a legibilidade da letra, ok? Povo, não custa lembrar, ó, caneta transparente, corpo transparente e de preferência ponta grossa, porque senão você pode ter problemas no preenchimento do gabarito, tá? E também no escaneamento da redação. Evite caneta de ponta fina em concurso público. Resposta discursiva deverá ter limite de 20 linhas. Se você responder menos de 20 linhas, você está reprovado. De vez em quando eu vejo alunos falando assim, olha, me deram 0 na redação e minha redação está toda dentro do tema. Eu falo, mande para mim uma cópia da sua redação, você tem? Aí quando você olha e fala assim, quantas linhas deram a sua redação? 19. Por isso você foi reprovado, tá bom? Receberá nota 0 o candidato. Vamos repetir para não errar. Que não atender o número de linhas efetivamente escritas, tá, gente? Não adianta ter um substantivo e uma preposição, tem que ter pelo menos 2 substantivos na última linha. Não atender ao conteúdo avaliado, ou seja, o tema. Não haver texto, né? Você esquecer de escrever na folha correta, acontece muito em concurso. A dispersão vem e os alunos esquecem, né? Escrever na folha definitiva. Às vezes tem aluno que entrega o rascunho. Mas escrever em letra ilegível, examinador, que eu tô falando para você. Você escreveu com letra ilegível, você se arriscou aí dessa maneira, vai ser muito difícil o examinador corrigir o seu texto, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os critérios da prova da SEDUC do Pará. Eu espero que já tenha adiantado alguma coisa para vocês aí na parte do estudo de vocês para este concurso público, ok? Vamos seguir para mais um bloco de dicas.